Boa noite, eu sou Renata Peixoto, sou professora da UNEB. Essa é a 17ª sessão científica do NEISE SED-H. Nós somos um grupo de estudos de SED, em parceria aqui com a Abraced. Hoje nós vamos apresentar aqui um artigo, Parâmetros de densitometria óssea em mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos. O subtipo hipermóvel aumenta o risco de baixa massa óssea em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. Esse artigo vai ser apresentado pela acadêmica de medicina do terceiro semestre, Esther da Costa Gomes. Então, boa sessão aí para todos. Boa noite a todos, obrigada pela apresentação, Pro. Bem, como foi dito, eu sou Esther, sou estudante do terceiro semestre de Medicina, e o artigo que eu vou apresentar é justamente esse que foi dito, parâmetros de densitometria óssea em mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos, o subtipo hipermóvel aumenta o risco de baixa massa óssea em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. Passando aqui, nós temos a visão, né, do início do artigo. Ele foi publicado no Journal of Clinical Medicine em 2025, 1º de fevereiro, um artigo bem recente. Aqui nós temos o título em inglês e os autores, como, por exemplo, Bernadetta Kaluza, Ivan Hitlich, entre outros. Indo para a introdução, né, logo no início, o artigo traz que a definição de síndrome de Ehlers-Danlos, ou SED, né, como a gente chama, é um grupo de doenças genéticas, sendo que o padrão da herança pode ser tanto autossômico dominante quanto autossômico recessivo. Isso vai variar dependendo do subtipo. São 13 subtipos conhecidos. Ela é resultante de mutações em genes responsáveis pela síntese de colágeno e outros componentes do tecido conjuntivo. Vale destacar que o subtipo hipermóvel, que é o nosso foco de estudo, é o único, dentre todos os 13 subtipos, cuja mutação causadora permanece desconhecida. A CGH também é a que tem a maioria dos casos, 80% a 90%, e está associada a múltiplas comorbidades. Falando em comorbidades, deixa eu passar aqui o slide, as manifestações da SED vão incluir, quando a gente se trata de manifestações ósseas, principalmente hipermobilidade articular, elasticidade excessiva da pele, aqui já não sobre ósseas, mas não vão se limitar a isso. Os distúrbios ósseos têm taxas variáveis a depender do subtipo. A hipermobilidade, a instabilidade articular, tem complicações tardias e tem complicações precoces. Falando das complicações precoces, nós temos como exemplo entorses e luxações, subluxações também. Sobre as complicações tardias, nós temos osteoartrite, tendinite, rupturas ligamentares e até mesmo dor articular crônica. Vale destacar que esses distúrbios ósseos são mais comuns nos sedianos, mas, como eu falei anteriormente, isso vai variar de acordo com cada subtipo. E falando em subtipos, nós podemos citar, por exemplo, a sede espondilodisplásica. Aqui, né, eu coloquei sede espondilodisplásica transportador de zinco. Por quê? O que acontece nesse subtipo de sede é um exemplo de causa direta da mutação sobre a condição óssea daquela pessoa. Uma mutação no gene que vai codificar o transportador de zinco acaba causando com que a maturação dos osteoblastos, que são importantíssimos porque vão secretar a matriz óssea, acabe sendo comprometida. E assim, a massa óssea vai ser reduzida como consequência. Sobre a DMO, ou seja, a densidade mineral óssea, que é um indicador de saúde óssea, como vocês podem ver, tem uma interrogação aí. Porque, justamente, não é uma certeza que a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel esteja relacionada a uma DMO mais baixa. Bem, passando para o objetivo agora, o objetivo é justamente avaliar parâmetros de densitometria óssea em mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e mulheres com a síndrome de Ehlers-Danlos clássica e determinar se o subtipo hipermóvel vai aumentar o risco de baixa massa óssea. Como justificativa, ele traz que não se obteve uma resposta definitiva em estudos anteriores, né? E que isso é particularmente importante nesse grupo de pacientes, já que a mutação genética responsável por esse subtipo, no caso, o subtipo hipermóvel, porque o subtipo clássico já tem-se qual é a mutação genética responsável, no caso do hipermóvel, ainda é desconhecida. Partindo, então, para
material e métodos. Sobre os métodos da pesquisa, foi publicado um questionário com informações de estudo no site da Sociedade SED na Polônia. Eles entraram em contato com essa sociedade justamente para facilitar o recrutamento desses pacientes. Com essa publicação do questionário, foi contatado os pacientes que estavam interessados em participar do estudo. Com isso, os pacientes que estavam incluídos nos critérios foram, incluídos nesse estudo. Sobre o que foi feito, cada paciente teve seu histórico médico e amostra de sangue matinal em jejum obtidos. Algumas das coisas que foram avaliadas nessa amostra de sangue matinal estão descritas aí. Avaliação de cálcio, fosfato, 25H, vitamina D, paratormônio, marcadores de remodelação óssea. Além disso, esses pacientes foram submetidos à densitometria do fêmur esquerdo e da coluna lombar, L1 e L4. Lembrando que também foi feito o score-Z, que vai comparar a densitometria óssea de uma pessoa com a de outras pessoas parecidas com ela, ou seja, mesma idade, mesmo sexo. Por fim, a análise estatística que foi feita foi com o software estatística, como está falando no slide, e a significância foi determinada com testes para cada tipo de dado para determinar, qual seria o impacto dessas variáveis no distúrbio. E foi utilizado um modelo de regressão multivariada. Vai ficar mais claro quando a gente passar a ver as tabelas. Continuando o que foi feito, os critérios de inclusão foram mulheres maiores de 18 anos, tendo diagnóstico de sede, clássica ou hipermóvel, de acordo com os critérios de cada uma. Por exemplo, na sede hipermóvel, os critérios são clínicos. Na sede clássica, foi visto o gene relacionado à sede clássica. Os critérios de exclusão foram falta de consentimento informado, que é essencial a qualquer pesquisa, gravidez, estado pós-menopausa, uso de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal ou terapia sistêmica com esteroides e doença renal crônica em estágio G3A ou superior. Enfim, passando agora para a gente ter uma melhor visualização, fiz esse diagrama. Das 230 pacientes interessadas, foram incluídas 30 após todos aqueles critérios de inclusão e exclusão. Elas foram separadas em 2 grupos, a depender do tipo de sede. Esse grupo com 9 pacientes é o grupo 1, é o grupo da sede clássica. Esse grupo com 21 pacientes é o grupo da sede hipermóvel. E o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Médica de Varsóvia. Chegando, então, aos resultados, 56,7 daqueles 30 pacientes, ou seja, 17 pacientes, relataram um histórico de fraturas. Foram mais fraturas de membros superiores, 15 pacientes, 15 casos, do que de membros inferiores. 6 pacientes apresentaram um score-Z abaixo de -2, ou seja, abaixo do normal. 3 tinham sede H e 3 tinham sede clássica. Quanto às localidades, onde esse score-Z foi abaixo de -2, foram aqui, como a gente pode ver. Colo superior do fêmur, 2 casos. Triângulo de Varde, 3 casos. Trocânter, 4 casos. E colo total do fêmur, 1 caso. A densitometria óssea, sobre ela também foi dito que a correspondente à idade no triângulo de Varde do fêmur esquerdo, sempre do fêmur esquerdo, e do trocânter também, sempre do fêmur esquerdo, que foi o fêmur que foi analisado, foi menor do que a correspondente à idade da coluna lombar. Não foi demonstrada evidência de maior risco de osteoporose em pacientes com sede H. Os resultados apresentados foram esses que tiveram alguma modificação ou não, no caso que não foi demonstrada evidência de maior risco de osteoporose. Antes, de irmos para as tabelas, é válido a gente fazer uma pequena revisão acerca da anatomia do fêmur, para uma melhor compreensão. Então, sobre o fêmur e a densitometria, os sítios de eleição para dar um diagnóstico de osteoporose é L1 a L4 e o colo do fêmur. Mas, então, por que nesse estudo, foi visto outras regiões?
principalmente porque é um estudo, então outras regiões foram analisadas, entre elas o Triângulo de Walsh, que é justamente essa região entre os trocânteres do fêmur. Aqui, o meu cursor passando é essa região aqui, realmente um triângulozinho, entre essas linhas, né, linha de compressão, linha de tensão, aqui fica mais claro que os trocânteres, seria realmente essa região intertrocantérica, como a gente pode ver aqui. Então, aqui nós temos cabeça do fêmur, colo do fêmur, justamente para a gente ter essa melhor visualização do que a gente vai tratar nas tabelas a seguir. Ok, falando das tabelas, nessa primeira, né, de título, características dos pacientes, características clínicas, densitometria femoral, densitometria da coluna lombar e exames laboratoriais, sendo que o grupo 1, lembrando, pacientes com Ehlers-Danlos clássica, e grupo 2, pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. O que nós podemos ver? No primeiro olhar, nenhum dos p-valores foram estatisticamente relevantes. Como a gente pode ver aqui, eu marquei aqui, né, de roxo só para a gente ter um entendimento do que a tabela traz. Nessa primeira linha, que nós temos aqui o colo do fêmur esquerdo, nós temos a densitometria óssea e o que significa aqui na leitura. Vamos pegar aqui o grupo 1, os pacientes com Ehlers-Danlos clássica. A densitometria óssea foi de 0,919, mais ou menos um desvio padrão de 0,133. A significância do p-valor não teve, porque o p-valor só é significante, nesse caso, o nível de significância foi 0,05, então teria que ser menor do que isso. Nenhuma delas aqui teve esse nível de significância. E aqui embaixo nós temos variado por idade, né? A comparação com a idade. Pegando o grupo 1 novamente, nós temos o quê? Que a densitometria óssea dessa pessoa foi de 92,8% aproximadamente da esperada para a idade dela. Mas, mais uma vez, não teve relevância estatística. Aqui no caso de do grupo das pessoas com CGH, foi 94% da esperada no colo do fêmur esquerdo. Passando aqui para a próxima tabela, nós temos características dos pacientes, características clínicas e exames laboratoriais. De novo, grupo 1, sede clássica. Grupo 2, CGH. As únicas características que realmente tiveram uma relevância estatística foram a idade. O grupo da CGH foi mais jovem, a relevância estatística aqui 0,045, ou seja, menor do que 0,05. E aqui também foi comprovado, nesse estudo, né, que nesse caso, nesse grupo, as pessoas com CGH tinham mais 25OH vitamina D. Todos os outros, como podemos ver, não tiveram relevância estatística pelo p-valor. E, por fim, né, a tabela 3 e a figura 1 que eles trazem, as duas simbolizam a mesma coisa, modos de visualização diferentes. Aqui nós mostramos a regressão logística multivariada na avaliação dos preditores de um score Z abaixo de -2, mas, mais uma vez, não teve relevância estatística. Dessa vez, nem do p-valor, nem do intervalo de confiança, pois podemos ver aqui que ele passa pela nulidade, ele passa pelo zero. Por fim, né, a discussão. O estudo não mostrou diferenças em termos de parâmetros de densitometria óssea, marcadores de remodelação óssea ou marcadores do metabolismo cálcio-fosfato entre os grupos, né, que foram características que foram estudadas. Não foi mostrada também evidências de que a CDH aumente o risco de baixa massa óssea e os dois subtipos não aumentam, né, o risco de osteoporose. Agora, na discussão, ele faz algo interessante, que ele traz coisas que outros estudos trouxeram. Por exemplo, esse primeiro tópico aí está dizendo que outros estudos mostraram que a densidade mineral óssea estava levemente reduzida, mas que não havia um aumento definitivo na taxa de fraturas. Já o segundo tópico aí, ele se refere a um estudo comparando pacientes com SED, hipermóvel e clássica também nesse estudo, e aqueles de um grupo controle pareado por idade e sexo. Com isso,
foi mostrado que as mulheres com sede tinham nesse estudo uma menor densidade mineral óssea do fêmur e da coluna lombar e tinham uma maior taxa de fraturas. Mas outro estudo não mostrou, né, aqui o tópico 3, diferenças de taxas de fraturas, apesar da baixa DMO. E ainda trouxe que isso poderia estar relacionado com baixos níveis de exercício físico. Já um outro estudo, comparando também mulheres com sede hipermóvel ou transtorno do espectro de hipermobilidade, dessa vez trouxe isso também, né? Com controles variados também por sexo e por idade, mostrou que as primeiras, né, ou seja, as mulheres com sede H, tinham a espessura cortical menor na diáfise da tíbia e uma massa muscular menor. Já é algo para se ter em mente também. Esse estudo vai trazendo o que outros estudos trouxeram em sua discussão. E, por fim, né, outra coisa que ele traz é sobre a baixa rigidez do tendão, o que pode levar a um enfraquecimento ósseo. Por quê? Uma vez que esse tendão está menos rígido, a transferência de força do músculo para o osso pode ser prejudicada, causando um enfraquecimento ósseo, isso aqui secundário. Por fim, na conclusão, ele basicamente traz que pacientes com sede hipermóvel são caracterizados por uma massa óssea semelhante àqueles com sede clássica, eles não apresentam diferenças significativas em parâmetros associados à densitometria óssea ou marcadores do metabolismo de cálcio fosfato, com exceção de um nível mais elevado de vitamina D, isso foi o que a gente viu naquela terceira tabela. E embora pacientes, na verdade, segunda tabela, e embora pacientes com sede hipermóvel não apresentem um maior risco de desenvolver baixa densidade mineral óssea, eles precisam ser monitorados regularmente para quaisquer anormalidades no metabolismo de cálcio e fosfato. Por fim, nós temos as limitações e ele também traz direções futuras. No caso, as limitações, o que ele vai falar? Pequena população, porque é uma doença rara, a gente viu isso, o N era muito pequeno, 30 pacientes, e a homogeneidade do grupo. Já quanto à direção futura, é algo muito interessante que ele traz que estudos prospectivos deveriam ser realizados, agora, com um grande número de pacientes, por longos períodos de acompanhamento, e uma avaliação também de outros subtipos de sede, os quais tenham mutações que sejam documentadas, e também ele trouxe como uma outra direção futura, avaliar como fatores como atividade física, estilo de vida, mutações genéticas específicas, no caso daquelas sedes que possuem já a mutação genética explanada, podem afetar o metabolismo ósseo e a predisposição à osteoporose e fraturas, porque tem outros tipos de sede que tem, sim, uma predisposição à osteoporose. No caso, esse estudo não comprovou no caso da sede H, mas tem outras síndromes de Ehlers-Danlos que possuem essa predisposição. E desenvolver estratégias para tratamento de pacientes com sede e, é claro, ajudar a identificar o gene cuja mutação é responsável pela hipermobilidade da sede. Aqui nós temos as referências e também queria deixar um convite para quem não viu ainda, ver o blog, né, que nós temos sobre alterações metabólicas e endocrinológicas na CGH. O segundo texto que publicamos é justamente sobre alterações ósseas na CGH, e nós chegamos a citar esse artigo e alguns outros. Finaliza aqui a apresentação. Parabéns, Té. Acho que é um artigo muito bem apresentado, né? Você mostrou, de fato, que se debruçou aí sobre o artigo, né? Não só sobre o artigo em si, mas também os conceitos aí de metabolismo ósseo, de avaliação, né? Tipo, da qualidade óssea com o estudo da densitometria. Então, acho que você, de fato, cresceu bastante aí com a apresentação desse artigo. Alguém tem algum comentário, alguma observação, alguma dúvida após aí a apresentação de Té? Carol? Eu fiquei na dúvida, assim, né, com relação a essas diferentes conclusões que os estudos chegam, né? Este até citou, né, que existem diferenças na densidade mineral óssea entre os estudos, né? Alguns chegam à conclusão que é diferente, outros não.
Ah, eu queria saber o que é que leva, né? Quais são os fatores, assim, que influencia, tipo, de um chegar a uma conclusão diferente do outro? Então, eu acredito que é justamente o N pequeno, porque como a maioria desses estudos, né, esse não é uma exceção. Eu já vi outros estudos sobre alterações ósseas e sempre o número de participantes é extremamente pequeno. Aí acredito que não dê para fazer essa avaliação mais geral. Acho que para ser feito isso, teria que fazer, por exemplo, sei lá, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, para ter alguma conclusão assim mais direcionada. Acho que também, acho que eu responderia exatamente como Esté, o N principalmente, né? Então é um N muito pequeno. E acho que é a heterogeneidade da população, né? Então, geralmente tem pacientes, às vezes, pacientes muito jovens, como foram esses pacientes aí, né? Tipo, que eram pacientes que não estavam ainda no contexto pós-menopausa, outros pacientes já são, tem pacientes que já estão na menopausa, e aí muitas vezes eles não são estratificados em relação à reposição hormonal ou não, a presença de tabagismo ou não, então, tipo, todas essas nuances desses fatores aí, muitas vezes, tornam essa população heterogênea e pequena, entende? Então, tem fatores confundidores aí que acabam aí deixando esses resultados conflitantes. A vitamina D que Esther falou. Existe alguma diretriz ou alguma recomendação para como repor essa vitamina D? Esther? Tô pensando aqui, essa parte eu não vi muito a fundo. Direcionada a CDH, acredito que não tenha. Acho que seria uma diretriz mais geral, né, Pro? A sede H nunca vi, assim, particularmente, tipo, especificidade da reposição de vitamina D na sede H. No contexto da população adulta, isso é um tema de bastante discussão, né? Tipo, atualmente, a gente tinha diretrizes bem determinadas. A nova diretriz aí surgiu aí recentemente, meio que pontuando aí o custo-benefício de se dosar, né? Tipo, de talvez fazer uma reposição empírica aí para uma população aí mais geral, pensando que o custo de dosar seria bastante aí caro e não muito bem custo efetivo. E aí ele traz aí nessa nova diretriz aí uma população aí de mais risco, mas aí engloba uma quantidade enorme de pessoas, né? Tipo, pacientes idosos, mulheres pós-menopausa, pessoas institucionalizadas, muitas vezes a gente que trabalha, né, tipo assim, num ambiente assim com quase nenhuma exposição solar, pacientes que usam corticoide. Então, isso é um tema ainda de bastante discussão, porque os estudos que embasaram aí a essa diretriz aí tinham um nível de qualidade, assim, pelo menos moderado, entendeu? Então, eu acho que o benefício aí da reposição, assim, é um pouco inequívoco em relação à questão da saúde óssea, principalmente para essa população de risco. No contexto da CDH, como a gente tem essa fragilidade aí dos dados na população, isso também é frágil. Mas eu acho que tenderia, na prática, a encarar como uma população de alto risco, né? Porque é uma população que tem mais risco de queda, né? É uma população que tem mais risco aí de, muitas vezes, dificuldade em seguir um plano de atividade física sustentada, né? Aí tem as questões das intolerâncias alimentares aí, que a Astria fala que acabam deixando essa população mais vulnerável para ter dietas muitas vezes mais restritivas, né? Erroneamente, às vezes, mais restritivas, com diagnósticos muitas vezes equivocados, assim, que levam à restrição, que acaba gerando diminuição, né, de substrato, né, tipo, que é o cimento do osso, que é o cálcio, a vitamina D. Então, eu encararia a população sediana como uma população mesmo que deve ser olhada com carinho em relação à saúde óssea, e tenderia a mantê-los aí com nível de 25H vitamina D maior que 30, mas isso aí a gente não tem um nível de evidência, assim, robusto que coloque isso como uma diretriz, assim, patente, sabe? Mas quando a gente vai estudar lá a osteoporose, a osteopenia, a sede e as doenças do colágeno ficam como osteoporose, assim, como um critério aí, né, de perda de massa óssea, como uma doença secundária. Então, acho que é pertinente, sim, encarar dessa forma. Então, eu quero agradecer aí mais uma vez aí a atenção de todos. Obrigada aí a Esté também pela parceria aí nesses últimos meses, tem sido muito gratificante e prazeroso trabalhar com o Esté, que é uma pessoa super descolada, proativa,
e costuma sempre entregar as coisas assim muito assim bem feitas, né? Então fico feliz com isso aí também. Obrigada aí também pela participação de todo mundo e boa noite para todos.